Que beleza! Que bom que você chegou até aqui. Esse aqui é o podcast Segunda de Graça. Eu sou o pastor Haroldo Ferreira. É muito bom te receber aqui. E para você não esquecer, nós continuamos firme naquele propósito. Queremos falar sobre a graça de Deus em nós, através de nós, apesar de nós e muito além de nós. Ela se manifesta dessa forma, porque Deus é poderoso para realizar muito mais do que pedimos ou pensamos. E você que está aqui nos acompanhando nesse episódio, você conhece já todo o rolê da internet, né? Então se inscreve aí no canal, curte, compartilha, dá um like, nos ajuda que a gente consegue levar para mais longe aí a palavra de Deus, indica para alguém que vai ser top o episódio de hoje, confere aí. Através de nós, apesar de nós, muito além de nós assim parar. E no episódio de hoje, eu tô recebendo aqui, eu não posso falar que é um grande amigo, que a gente distanciou um bom tempo, assim, quando eu cheguei para começar a estudar teologia, ele já estava finalizando o curso, e aí os bons amigos que a gente tem, mandar um abraço aqui pro pastor JP Gouveia, nos conectou aqui novamente. Hoje eu tenho muita alegria de receber o pastor Ramon Torres. Fala, Ramon! E aí, meu querido, satisfação aqui. Ô, jovem, satisfação minha de te receber. Pastor, hoje, ele é pastor da Igreja Batista Memorial em Timon, é isso? Exatamente. Ele é pastor, isso é lá no Maranhão? Maranhão, apesar de ser na região de Teresina, capital do Teresina, Piauí. né? Então Isso. tem essa confusão pra gente que tá aqui, né? Não conhece. Então é Maranhão, mas região de Teresina ali. E ele veio aqui para um evento, né? Hoje, quando você assistir esse episódio, faz um mês que aconteceu Exatamente. o evento. Mas ele veio para o evento do Enologia Cristã, comemorando 10 anos, né? Exatamente. E ele tem uma vasta experiência. Pensa nos músicos do meio gospel. Ele já conhece, ele é amigo, ele entrevistou, ele é produtor, ele trabalhou na gravadora. Daqui a pouco, você quer saber de música cristã no Brasil? Hoje a gente vai ter uma aula aqui com o pastor Ramon. Mais uma vez, Ramon, muito obrigado. Estou muito feliz de você estar aqui com a gente, cara. Eu também, uma honra estar aqui, podendo conversar um pouquinho, relembrando momentos importantes ali na teológica, né? É sempre bom, sempre bom conversar, e tive a alegria de poder pregar ali na igreja contigo, ali na PIB. Aliás, eu falo PIB, o pessoal que fala Pibiza, né? O pessoal, diz que na gramática não podia falar Pibiza, né? Porque tinha que ser Pibiçá. Ah, entendi. Mas aí a gente acostumou com Pibiza, já ganhou o coração. A igreja que quando você conheceu era 12 de maio ainda, 12 né? de maio, ali, próximo da Central, na Praça Floriano Peixoto. Perfeito. Ele tem Daquele história tempo. aqui na Zona Sul de São Muito. Paulo. Daqui a pouco a gente cita um pouco por aí. Mas vamos lá, Ramon. A gente vai chegar na música cristã, Opa. porque eu também não sou músico, mas eu sempre toquei na igreja. Então eu também gosto muito dessa seara. Mas a gente sempre começa o nosso papo aqui falando sobre a graça de Deus. A gente vai e volta, mas vem para a graça de Deus. E aí, Ramon, eu sei que é pastor, e pastor sempre tem que responder esse tipo de coisa, né? A nossa ideia aqui não é aprofundar teologicamente ou algo assim, mas saber a percepção do convidado. Então, na sua leitura, se alguém te perguntar o que é a graça de Deus, como que você responde, como que você fala para alguém o que é a graça de Deus? Rapaz, a gente tem as definições clássicas, aí o pessoal vai por favor e merecido, aquela coisa toda, mas assim, graça é vida, né? Nós estamos aqui literalmente pela graça do Senhor, então a graça é a vida. Quando a gente para pensar nisso, assim, a bondade de Deus, é o que nos possibilita estarmos aqui. Se não fosse a graça, não é uma questão só para o crente, né, ou só para aquele. É a graça que nos possibilita estarmos aqui. Só estamos aqui pela graça desde Adão. Só pela graça, desde sempre Desde e para sempre, né? Às vezes o pessoal fica, não, mas... algumas discussões, e vão pelas questões teológicas, né? Eu falo assim, gente, quer saber de uma coisa, a grosso modo? A gente tá fazendo hora extra aqui desde o Éden, né? Se não fosse a graça e a misericórdia do Senhor. Então, quando fala de graça, quando eu penso na minha própria vida, e muito do que a gente vai falar aqui, é literalmente pela graça, né? A gente conversou um pouco, e quando as pessoas me perguntam, como era aqui? Você saiu daqui e foi pra lá e... Como foi isso? A graça do Senhor. É a graça do Senhor que me possibilita isso tudo. Então... Sim,
A graça que cria, a graça que sustenta, né? Exatamente. E a graça que dá esperança, né? Porque também, bom, estamos pela graça desde Adão. Tá, mas e agora? E agora é pela graça até o fim. Exatamente. E depois? E muita graça. E depois do fim, a graça nos coloca para a É eternidade. isso. Cara, é legal. Gostei da sua ideia. A graça é a vida. Você pode falar graça é tudo. Eu não sei, né? É. Como que você consegue falar de algo sem que a graça de Deus esteja presente? Não tem como, né? E claro que a maioria do pessoal que assiste os episódios aqui são cristãos já Uhum. e tal. Mas é muito legal falar porque, às vezes, quando fala de graça, o pessoal tem a ideia que não, é a graça que me salvou. Não, de fato, a graça salvou. Mas a graça nem começou na sua salvação e nem termina nela, né? Exatamente, tem muita coisa. Pô, ela continua a partir da nossa vida, né? Pra onde a gente vai. Show de bola, Ramon. É isso aí, você melhorou aí sua compreensão da graça, ouviu de outro jeito e a nossa ideia é essa, né? Ver como os convidados lidam com a graça. E aí sim, uma outra pergunta que eu sempre faço aqui com relação à graça é como a graça nos conectou, nos apresentou, né? E a gente começou a lembrar de algumas histórias. Então, você lembra da gente ter se conhecido na Teológica? Primeiro isso, né? A sua lembrança, se tem. Porque assim, nós temos um amigo em comum que é o Sim. JP. JP né? Gouveia. Então, voltando aí, e pessoal, a gente está falando de coisas aí de mais de 20 anos. Eu não sei se tem necessidade disso, né? De falar quanto tempo era. Mais de 20 anos. Então a memória, mas a gente conversando, lembrando dos pontos ali, a cabeça foi clareando. Na cantina da Teológica. Cantina da Teológica. Belo lugar. Muitos eram apaixonados pela biblioteca da Teológica. Eu não era esse. Eu preferia o ambiente da cantina ali, era mais, né, era um negócio mais bíblico, uma comunhão maior. A biblioteca tinha uma questão meio opressora. Não, mas mais bíblico talvez não seja tão real. A comunhão, mas que irmão. tinha mais comunhão, sim. A biblioteca tinha um clima mais opressor, né? Você pegou o tempo que tinha algumas aulas na cantina? O pessoal fazia aula antes do período da aula? Sim, né? tinha os períodos ali, peguei alguma coisa. Eu tinha dificuldade de chegar por causa, né, trabalhando em Santo Amaro, para chegar em Perdizes, naquela época que não tinha o metrô como tem hoje. Sim. São Paulo mudou radicalmente. Alguns ainda reclamam, eu até brinco, né? Você precisava ver o que era isso aqui antes. Você ia de busão, não ia? Busão mesmo, 2 ônibus, não tinha outra alternativa. Ia de busão. E aí como, né? Não, é que tinha uma galera que morava longe lá, que, por exemplo, dava um jeito de chegar na Barra Funda, de trem. No trem. Só que o rolê também, aquela ladeira da Barra Funda até a faculdade, cara, Tudo era bem rolê, que como eu brinquei, até falei na igreja, estamos falando de coisas aí de 20 anos atrás e pelo menos 30 quilos a menos, né? Então eu tinha um preparo um pouco melhor, assim, para subir a ladeira ali, vindo da Barra Funda. Mas eu não conseguia fazer as aulas, mas às vezes eu saía, não necessariamente do escritório da Santo Amaro, estava em outro lugar, eu chegava mais cedo. Então eu vi muita coisa ali, tinha umas coisas interessantes. Sim, tinha uma galera lá que estudava com a gente, que morava em Suzano, Sim. Jundiapeba. Então a galera, tipo assim, não tinha um problema para chegar, porque vinha direto do trabalho e conseguia chegar, mas nunca ficava até o final da última aula. Porque a galera tinha que descer correndo e tinha uns professores que faziam a chamada no final, eles eram bem abençoadores, assim. Eu não vou falar nome, eu não vou falar do Ademir, que era o professor da sexta-feira. Que isso, já. Fazia Método de estudo bíblico, eu fiz com ele também. Método de estudo bíblico, eu fiz Novo Testamento. E tinha essa maldade mesmo, assim, chamada sexta-feira, 10h15. Olha. Agora, ela era até 10h30, acho, não era? Era, exatamente. Aí você falando de graça, como Deus é incrível. Eu comecei o curso, eu morava na João Dias. Certo. Né? Mas da metade do curso pra frente, eu fui morar ali no Real Parque com a tia. Pra quem não é de São Paulo aí, gente, tudo que ele tá falando é Zona Sul. Zona Sul. Não chega a ser extremo sul, mas região de Santo Amaro, Morumbi, por aí. Isso. Como diriam os antigos, eu sou oriundo do Grajaú. Oriundo. Né? Eu morava ali no centro do conjunto, no BNH. Quem é do Grajaú, quem vê essa entrevista vai entender. Eu morava do lado do Joaquim Bento, a escola que eu estudei até.
Você falou que era muito boa a escola, antes comentou na pregação. Cara, a escola eu amava, mas a gente vai falar, era uma época de bullying. Bullying não era crime naquela época. O bullying era quase uma matéria da escola. Bullying era uma matéria e o pessoal era pós-graduado ali. Na quinta série a turma já tinha mestrado. E a quinta série pegou essa fama, né? Até hoje. Até hoje, pessoal, eterna quinta série. Zoado. Eu morava tão perto da escola que da cozinha do apartamento, minha mãe enxergava a gente na sala. Nossa, literalmente, cara. Ela via, assim, era possível. Então, de vez em quando a gente chegava, o meu irmão, que era um pouco mais arteiro, minha mãe já sabia o que tinha acontecido. Já tinha visto, não precisava nem contar. Já tinha visto. E aí, o que acontece? Você morava aí na João Dias? Morei na João Dias, depois eu mudei e fui para a região do Real Parque, do outro lado da Avenida Morumbi, do Shopping Morumbi ali, da Ponte do Morumbi. Rapaz, aí a gente tinha aula com o Saião. Luiz Saião, não tive esse privilégio, você acredita? Luiz Saião, nessa época, já tinha feito NVI, já era uma figura de respeito, mas ele ainda não tinha estourado, ele não tinha ido para a RTM, certo. Não existiu o Rota 66, Nossa. Ele ainda não tinha despontado nacionalmente como era. Certo. Mas já era o Saião, né? Já era o Saião. Hebraísta, pô, cara, tradutor da Bíblia. Foi era um nessa negócio... época que o JP conheceu o Saião e certo. aí, o que acontecia? Ele morava para a Zona Sul, do Extremo, inclusive. E aí ele era professor de sexta-feira também, e depois a gente se inteirou. Meu amigo, quem é que dava carona aqui pro rapaz? De carona com Saião. Era eu, João Paulo e o Adriano. Ah, tá, os três vinham pra Zona Sul. Porque os três da Zona Sul, o Adriano da região do Satélite, né? Ah, eu não sei. Não conheceu, né? Que ele... não, conheci ele, mas, por exemplo, eu não sabia que ele era da Zona Sul. Ele era da Zona Sul, então mas aí a graça de Deus, cara, o Saião me deixava na Marginal, mas era literalmente na Marginal. Quase meia-noite. Mano do céu. Eu descia e ia a pé assim. Nossa, sei lá, dava 1 quilômetro. Nossa. A pé, meia-noite. Nossa. Nunca. Mochila nas costas, né, cara? Assim. Nunca fui assaltado, nunca aconteceu nada. E eu era o seguinte, eu era com Walkman. Não tinha celular, né? Quer dizer, celular já tinha, mas eu não pagava. Pra mim, né? Não pra mim, que eu pagava teológica. Então eu trabalhava e pagava. Então eu não tinha celular, mas eu tinha Walkman, eu tinha uns Walkmans bem legais, assim. Legal. MP3 já ainda não, né? MP3 já no final, já peguei. Cara, tinha os Walkman, que minha filha nem imagino que seja com 15 anos, que era com fita ainda, cassete. Sim, né? Claro. Fita cassete ali, ó. Você colocava um durex na ponta aqui. Pra não ter problema. Pra poder gravar da rádio, né? Isso. Era isso, cara. O que meio que toca fita. Muito. Eu ouvia muita rádio. A gente já conversou sobre isso. Sempre fui apaixonado por rádio. Então, quando eu penso nessas coisas, eu falo assim, meu Deus, que loucura. Né? Como é que eu descia na Marginal meia-noite? Pra ir andando. Pra ir andando pra casa naquele horário, com mochila, com as coisas todas. E era aquele esquema assim, saía de casa às 6h30, 7 horas da manhã pra voltar meia-noite. Cara, entendeu? Então, hoje, você que conhece o Pastor Ramon, famoso. Você que é isso? Pastor Ramon. Irmão, quase todo mundo que você fala da música cristã brasileira, de 80 pra cá, ou também pra trás, ele conhece a galera. É muito legal. Ele falou do rádio aqui, então por ele amar rádio, ele também trabalhou nessa área. A gente chega locutor, entrevistador, o cara tem programa, é muito legal. Eu tô conhecendo agora, por isso que eu falei que trocar ideia com o Ramon pra mim é muito gratificante, até pra eu aprender um pouco mais sobre o que eu tô tentando fazer aqui. Mas aí, nessa época aí ele fazia teológica, então ele citou aqui, o Saião eu não cheguei a ter aula com ele, infelizmente, porque acho que ele parou de dar aula ali na teológica naquele tempo. Porque eu fui ter aula de Antigo Testamento com José Ayrton, que depois descobri que era meu primo, casado com a minha prima. José Ayrton? José Ayrton. A golinha aqui? Ele é bem sério e tal. E o Landon Jones. Você teve aula com o Landon Jones? Não, Halus, uma hermenêutica sensacional, querer saber. Halus, isso aí era muito famoso. Ele tinha uma frase maravilhosa que ele falou assim, as pessoas dizer que a carne ser fraca, mas pecado não ser vitamina. Era isso mesmo, cara. Landon Jones. E as aulas dele eram ótimas, assim. Ótimas. Tem uma história boa sobre isso, porque é o seguinte. Você conhece o JP? Você já trouxe ele aqui? Ainda não, mas vou trazer. Vocês vão ter uma experiência inesquecível o dia que ele vem aqui. Sim. E aí o JP, ele encarnava nas coisas. Uhum. Aí o Landon era um professor muito difícil. Excelente professor. Um dos melhores professores que eu tive na teológica foi ele. Sem dúvida nenhuma. Só que, meu amigo,
tirar nota com ele não era difícil, simples. cara. Aí Era o João Paulo, sistemático. aí ele o era- João Paulo virou e falou assim, ele falou assim, mano, Ai, pra quem não conhece o JP é assim, ó. Presta Mano. atenção nessa imitação aí, ó. mano, vou tirar 10 com ele, mano. Vou tirar 10. Eu falei, João Paulo. João Paulo, Igualzinho o JP falando, mano. João Paulo, esquece esse negócio, cara. Ninguém vai tirar 10. Mano, eu vou tirar 10. Aí ele passou um trabalho lá, Antigo Testamento. Aí fizemos. Loucura aquela época. Internet muito rudimentar em algumas coisas, inclusive. Hoje eu descobri que a turma tá fazendo trabalho em chat GPT, Total. né? Não, aí eu descobri um cara falando vídeo na internet. Ó, você quer fazer o trabalho sem seu professor saber que é do GPT? Então você A pega galera o dá o arquivo... prompt. Não. O chat GPT, ele meio que deixa um rastro que se você jogar num programa X, ele mostra de onde veio as informações. Mas não se preocupe, Você porque joga se em outro você programa. jogar no negócio X, ele tira todas essas referências e mesmo que seu professor passar nesse software, não vai... Cara, a IA, sei lá o que vai acontecer. Eu fico... É igual você falou na pregação, é maravilhoso, mas é assustador, É velho. assustador, é assustador. E não tinha, então assim, era muito trabalhoso mesmo. O nome trabalho fazia Era jus trabalho. ao que era. Aí ele passou, fiz lá, e chegamos no dia de entregar o trabalho, todo mundo chegou ali. O JP, cara, ele veio quase com um livro de trabalho. E veio com calhamaço. Aí eu falei, cara, você tá maluco? Eu falei que eu ia tirar 10 com ele, eu quero ver o que eu vou fazer, mano. Aí eu... Aí entregamos o trabalho. Cara, deu 15 dias. Eita. Aí o Landon chegou, foi entregando os trabalhos. Aí todo mundo lá, tá. Tirei, sei lá, 8, 8,5. Cara, fiquei feliz da vida. Oh, Trabalhava, a o dia inteiro, aquela exigência coisa, toda a dele, né? exigência dele. Aí chegou do JP. Aí o João Paulo baixa a cabeça assim. Falei, que foi, mano? Foi 10. Aí ele não falou nada, ele entregou o trabalho assim. Tava 9,75. Ah, mano, tá E aí de tinha, sacanagem. aí tinha uma observação do Landon. Ótimo trabalho, muito além do que solicitado. Nossa, então ele descontou ponto. Ele descontou porque foi além. Nossa, cara. Nossa. Eu nunca esqueci aquilo. Inacreditável, mano. O João Paulo, o cara não me deu 10, mano, porque eu fiz além. Era pra dar um ponto a mais, né? Na média. Ele tirou. Aí depois ele falou lá, meio dando aquilo assim, não, a gente precisa aprender a fazer o que pedem. Nossa, ele falou? Puxa, olha, você vê o nível de exigência dele, não era Cara. nem da qualidade, mas é a qualidade dentro do que se pede, é o filtro do cara. O Landon veio dessa linha de missionários americanos, né, para ensinar. Então, ele não é daquela geração mesmo das convenções norte-americanas, mas de algumas missões. Então, na mesma época, tinha ele, tinha o... Esqueci o nome dele, que era aqui da Zona Sul também. Era de missões. Joel Wright. Joel Wright. Esse era uma Tive figura, aula de cara. missões Esse era com ele. engraçado. Baixinho, de bigodinho. Parecia irmão do Jorge Pinheiro. Esse era engraçado. O Jorge Pinheiro era outra figura, era o francês. Tá lá. Tá Tá na lá até França, hoje. inclusive. Ah, tá na né? França, né? Levou uns amigos meus pra lá, estão pastores até hoje lá. O Jorge Pinheiro Jorge mandou a gente... figuraça. O Jorge Pinheiro mandou a gente fazer um trabalho. E o trabalho a gente tinha que ir assistir Cidade de Deus no cinema. Jorge Tinha uma aluna da turma, esposa de um pastor, que se revoltou. Nossa. Como o senhor manda a gente ver aquilo? O pessoal se revoltou quando ele mandou comprar na bibliografia o livro dele lá, o Imagodei, né? Imagodei. Eu tenho esse livro até Eu hoje. também, eu tive que comprar na Na matéria. época, não foi, na nossa turma, ele não fez isso. Acho que ele Na começou a nossa fazer foi. depois, já que os alunos não compraram, Pode ele ser. colocou. Essa maldade, mas talvez. né? Então o Landon Jones foi incrível. E aí o Sim. Saião foi um grande professor que eu tive Sim, também. então, o José Ayrton, vou te contar uma história aqui. Eu descobri que ele era meu primo depois. Tipo, ele é casado com uma prima minha de segundo grau, eu só descobri depois da teológica. Ele era um excelente professor. Excelente, assim. Uhum. Também um dos melhores que eu tive lá. Só que, salvo engano, se eu estiver falando mentira aqui, Zé Ayrton, me perdoa, meu irmão. Mas, salvo engano, a teológica estava naquela fase de validação do Sim, MEC. é isso mesmo. É isso mesmo. E eu acho que ele não tinha mestrado. Eu acho que rolava um negócio É desse. isso aí. Foi Tinha na que época ter que ele saiu. mestrado. Isso, então. Da minha turma.
Aí aconteceu o seguinte, ele também, mano, ele era exigente pra trabalho, Nossa. excelente professor, mas, mano, pra trabalho, tipo assim, eu esqueci a nota de rodapé, coisa assim, isso Não, descontava ponto, enfim. ele fazia vigília lá, como do curso, a gente tinha que fazer Fazia vigília vigília? lá na capela. Então, Tal. aí teve uma situação que ele não deu prova, ele deu um trabalho. Eram 10 perguntas pra você responder e tal, na sua casa e entregar dia tal. E como ele era muito rígido, a gente sabia que não tinha trabalho semana que vem. Uhum. Era a data que ele falou. Mano, se você não foi, manda um office boy, manda um emissário, dá o seu jeito. A gente sabia que ele era muito rígido com prazo. É. Pois bem, aí ele deu esses 10 trabalhos e por N razões que eu nem lembro, eu não consegui fazer as 10, eu fiz 8. Então eu falei, bom, melhor 8 do que nada. De alguma coisa vai sair. Faltou a questão 2 e a questão 3. Eu falei, mano, vou mandar as 8, mas não vou perder a data. E aquela impressora teológica. Nossa. Não. Imprimi o trabalho Outro lá. universo, gente. Entreguei e faltou a 2 e a 3. Aí chegou no dia de entregar, tinha um amigo meu que falou, cara, não consegui fazer o trabalho, mano. Vou ficar sem nota, vou ter que fazer lá a segunda chamada, a gente chamava, né? Tipo DP. Não vai dar, pô, cara, não sei o que, sério, você não vai entregar? Não, não vou. Putz, falei, cara, mas você não fez nada? Ele falou, não, mano, eu fiz a 2 e a 3 só. Falei, a 2 e a 3? Falei, cara, eu só não fiz a 2 e a 3. Vocês trocaram. Falei, tem certeza que você não vai entregar? Falei, imagina, cara, que vergonha, eu vou entregar o trabalho só com as 2 questões. Falei, mano, então me passa essas daí. Não vai entregar? Não, não vou. Foi, então tá bom. Dá seu disquete aí. Disquete, velho. Pra passar, pra Aí subir, deu juntar e disquete no imprimir. notebook dele, tal. Pegou tudo. Aí peguei de novo, volta na biblioteca. Entreguei as 10 questões aí. Beleza. Naquele dia, mano, deu um temporal em São Paulo. Não sei o que foi que aconteceu, mas não chegou metade da sala. E o que o pastor fez? Com muita misericórdia, o Não professor. aceitou. Não. Ele falou pegou, assim, mas deixou o pessoal entregar depois. falou, galera, como aconteceu tudo isso hoje, eu entendo tal. Então podem entregar o trabalho semana que vem. Já sei o que aconteceu. Você pode imaginar? E eu fiquei tranquilo, velho. Já As entreguei 10. meu trabalho, segue o jogo. Tá bom. Quando chegou na sexta-feira que vem, se meu amigo vai, entrega o trabalho também. Pô, que bom, né? Deu tempo. A 2 e a 3 igual. Se fosse. Porque aí chegou na outra semana, tá devolvendo os trabalhos, devolveu de todo mundo. Aí falou assim, Haroldo, vem pegar aqui sua prova e tal. E vem também o fulano de tal, esse meu amigo. Aí fomos. Aí tá os dois parados do lado da mesa, esperando a prova. Ele falou, queria fazer uma pergunta aqui. Quem copiou quem? Que os 2 trabalhos estão praticamente iguais. Ué? Então, eu peguei a 2 e a 3, mas eu não sabia que eu tinha fornecido da 1 a 10, né? Então o cara não fez o trabalho, mano. O cara copiou meu trabalho. Você lembra da escolinha do professor Raimundo? É isso, mas fala diferente. Então o cara acho que mudou algumas coisas. Mas eu não sabia de nada disso, mas não a ponto do professor não perceber. Nossa. Olha o constrangimento na frente da sala, velho. Aí tava os 2 lá e falou, quero saber quem copiou quem. Falei, bom, eu não vou falar nada, porque eu não copiei o trabalho do cara. E realmente eu não copiei. Do jeito que ele me entregou a 2 e a 3, eu só peguei, eu não copiei nada. Ele que fez o trampo até, eu nem vi, eu só imprimi. Falei, mas pelo jeito ele copiou as outras, aí então não vou falar nada. Aí fiquei quieto. E olhando pra ele assim. E ele também não falou nada. Aí o pastor falou, eu quero saber quem copiou quem. Porque vocês já ficaram com 0. Mas eu quero saber pra segunda chamada quem que vai ser honesto. Que delícia. Aí eu olhei pro cara de novo. Falei, e aí, mano? Ele falou, não tenho nada pra falar, não. Ô, amigo. Aí eu falei, não, professor, então, já que ele tem a falar, eu tenho. Eu tenho. Aí você explicou. Expliquei tudo. Aconteceu isso. Aí o professor ainda falou assim, era melhor você ter entregado só as 8. Eu falei, agora eu percebi. Falei, agora eu percebi. Mas naquele momento,
eu não imaginava que isso ia acontecer. Eu não imaginava que o cara tinha copiado meu trabalho Claro. no computador dele. Eu não sabia nada disso. Aí ele falou, nossa, mas foi uma situação assim hiper constrangedora, mas mas paguei, né? Tive que pagar, fizemos segunda chamada, fomos aprovados, deu tudo certo no final. Mas no começo, né? No dia que eu precisava daquele compromisso mais justo dele ali, né? Que ele fosse mais rigoroso, ele foi misericordioso. Aí pronto. mas não, Te beleza, falar. corri pra entregar hoje e depois me lasquei do mesmo jeito. Ele dava aula pra gente. Eu tive aula com ele de sexta-feira. E ele era. É muito conteúdo. Cara, muito conteúdo. Ele falava, descrevia. Aí, e ele sempre muito sério. Sim, sempre. Aí ele tava dando Antigo Testamento, a gente tava na época do Êxodo. Ele tava passando o Êxodo. A gente tava vendo as coisas ligadas ao Êxodo. Aí eu chegava atrasado. Muitas vezes, quando era a primeira aula, eu chegava atrasado. Correria dos busão. Correria. E aí o que acontecia? Eu, além de muita rádio, música, ouvir, eu lia muito quadrinho, muita HQ. Muita. Comprava mesmo. E na época tinha uma coleção da DC desenhada, pintada pelo Alex Ross. Então era um cadernão enorme. E ele fez uma série. Aí era Superman, Paz na Terra. Cara, uns desenhos extraordinários. Aquele negócio era caro. E eu comprava, eu colecionava. Tenho até hoje. Aí, na época que ele tava dando Êxodo, saiu o capítulo do Shazam. Nossa, cara. E a capa era o rosto do Capitão Marvel. Hoje é Capitão Marvel. E era Shazam, assim, a capa era metálica. Pintado, vermelho, dourado. Cara, era um negócio lindo, assim. É muito bonito como eu gosto de quadrinhos. Só que aí eu comprei naquele dia. Tinha comprado naquele dia, fui pra Teológica com o negócio. E não cabia na mochila. Tá. Porque era grande. Aí eu entro atrasado na sala dele. Com o livro do com a capa Shazam. escrito Shazam. E ele arrebentando as divindades do Egito. Nossa, sensacional. Aí eu entrei assim, ele arrebentando, aquele negócio brilhando. Aí, falando ali de divindade, não sei o que, aí o JP pega. Professor, tá aqui, ó, um bom exemplo sobre as... O JP não falou assim. Como é que ele falou? Professor, aqui, ó. Professor, aqui, ó, isso aqui, ó. Turma, aqui, ó, um belo exemplo, mano. Aqui, ó, isso aqui é tudo Egito demônio. Nossa, é a cara do JP fazer a isso. A classe riu, mas o professor... Ficou mais sério ainda. Ficou mais sério, falou assim, essa é a teologia que você tem estudado. Nossa, perguntou pra você. E eu atordoado, 2h30 de ônibus, chegando numa sala de aula. Atrasado. Cara, JP. Teológica dá muita história. Teológica e JP juntos dá muita história. Mas enfim, bora lá. Bom. Então, aí quando a gente tava falando como a gente se conheceu, eu lembro do Ramon na Teológica, porque eu cheguei lá no primeiro ano e a galera fazia uns trote com quem tava chegando. Os caras... o trote na Teológica, os alunos mais antigos se passavam pelos professores. Aí falava, olha, nós viemos aqui se apresentar para vocês, nós somos os professores. E aí os caras falavam as maiores barbaridades, assim, a gente achava que a maioria deles não acreditava naquilo que tava falando, né? Até hoje você me disse que não, mas enfim. E aí os caras falavam umas atrocidades, assim, a gente chegando... Se assustando. Seminarista, falou, mano, esse cara tá falando, isso é heresia, mano. O cara tá louco, mas o cara é professor. A gente entre os alunos lá, né? E os caras fingindo que era professor e a gente, meu Deus. Olha. Um cara chegou lá e falou, eu sou pastor da igreja Pontagonal do Universo. Eu falei, a quadrangular eu até conheço, mas Pontagonal... Então os caras davam uma sacaneada na gente. Até a turma depois, se assustava, se escandalizava mesmo. Com algumas coisas, mas era engraçado. A gente queria esperar os próximos chegar pra fazer igual. Naquela época, não tinha WhatsApp e nem internet no celular. A internet no celular já foi, sei lá, terceira, quarta geração. Era torpedo, talvez, Torpedo, eram pacotes de SMS. Sim. E aí sempre tinha o engraçadinho que não colocava o celular pra vibrar. Sempre tinha, na turma tinha 2, 3. E aí a galera tocava, o professor dando aula e tinha gente que atendia, né? Boa. Não é assim? Boa, né? Sim. Cara, tinha uns 3 alunos na turma que eles eram assim, impressionantes. Aí, o que eu comecei a fazer? Ligar pros caras lá. Comecei a
mandar torpedo Putz. para ver vamos ver se ele configurou o celular para tocar ou não com o torpedo. E tinha gente que deixava, tocava, era como se estivesse tocando. Cara, aí a gente começava a mandar mensagem. Mas aí era assim, mais ou menos assim, desliga o seu celular, está atrapalhando a turma. Nossa, Cara, mano. esse pessoal ficava louco. E outros a gente testava assim, dava uma ligada, tocava e a pessoa saía desconcertada, né? E era Sem saber. vocês. Aí era putz. gente no fundo da sala e falou assim: volta pra aula e desliga Nossa, isso. mano. Aí o auge desse negócio foi eu, o JP e tinha mais o Adriano fazia parte. Você falou do professor agora, o francês, o Jorge Pinheiro. Jorge Pinheiro. Jorge- Francês. Jorge Pinheiro não desligava. Ah, nossa, aí descobriram o telefone. Aí o Adriano chegou e falou assim, ó, o celular dele é esse aqui, eu duvido você mandar alguma coisa pra ele no culto na capela. Nossa. Foi a última vez. lá eu não aguentei, eu falei, cara, não é possível. Mas ele tava assistindo, não Ele tava tava sentado, assim, tava pregando e ele sentado lá, eu liguei. Nossa, Tocou. mano. Ele saiu pra atender. Saiu pra atender. Eu não falei nada, não sou louco. Ah, não se identificou. Mas na hora que tocou, que ele levantou, a turma já olhou pra mim. Já sabia a origem. Aí naquele dia o Espírito Santo tocou assim e falou assim: você tá passando do limite. Algo vai acontecer e não vou te livrar. Aí eu parei. Parei. Senti de parar, Senti né? de parar. Esses amigos que te incentivam pro mal é terrível. Sim, Mas, pessoal, a gente se converteu, somos pastores. Não, todo mundo ali tava estudando pra ser pastor. Todo mundo, né? O passado condena. Muito Mas bom. enfim, até hoje a turma eu chego em algum lugar e fala assim, vamos jogar carta, não sei o que, eu não sei. Eu não sei jogar nada de carta, nada. Aí a pessoa, cara, mas você não aprendeu nem na faculdade? Eu fiz teologia, gente. Eu tava no seminário, a turma não jogava truco. Pelo menos não de maneira visível, né? Pode Não, ser que alguém jogasse. Não, nós ia jogar na PUC, né? Jogar na PUC. A PUC é do outro lado da rua ali, nós ia jogar truco na PUC lá, pra não escandalizar alguns irmãos. E, mano, legal. Então, eu te conheci lá, eu lembro, Sim. você não tem como lembrar. Olha o contexto, o pessoal tá escandalizado. Maravilhoso, é ali que forjou mesmo, de verdade, né? E aí, eu acompanho o Ramon, assim, sem ele saber, por causa dos programas que ele tem. Hoje, a gente ia falar isso mais no final, mas agora já chegou. Hoje você tá com o que no ar, assim, fazendo? Vamos lá. Eu estou na 316. 316. Na quarta-feira, a gente tem um programa ao vivo chamado Quarta Retrô. Então, 3 da tarde. O programa começou, era meia hora. Aí foi aumentando, tá 1h30 hoje. Vai até as 4h30. Foi num desse que você entrevistou esses dias o Xuxa? O Xuxa foi no YouTube. Ah, então é outra. Então ele tem várias coisas em várias plataformas. Então, primeiro, Rede 316. Rede 316 tem o Quarta Retrô. E aí, nos fins de semana, eles passam o material que eu gero no meu canal de música, que é o História da Música Cristã. Então, as entrevistas vão para 316. Ah, então esse Pode foi... ter sido isso. acho que foi isso. Porque eu vi no grupo da Ordem dos Pastores o Xuxa falando. Isso, foi isso aí Então mesmo. foi isso. É isso aí. Então, ó, vai acompanhando aí. Primeiro, a Rede 316. Ó, publicidade gratuita, porque eu amo esse ministério aí também. Rede 316. É isso. Aí, Baixa o seu aplicativo. isso que eu ia falar. É gratuito, baixa lá. Não quero baixar. Dá pra ouvir também online. Só você entrar lá, procurar a Rede 316, se não quiser baixar, dá pra ouvir, mas baixa, é de boa, tal. Não tranquilo. ocupa tanto espaço assim. E aí você vai ver o tanto de programa que tem lá. Tem programa que é só da Bíblia, Isso. estudando os trechos da Bíblia. Tem um programa lá que é... Poxa, eu não vou lembrar o nome agora, mas é de empreendedor. Sim. É um pastor lá, acho que Elo. chama Elo, isso mesmo. Então eu tava lembrando certo. Falando sobre empreendedorismo entre os cristãos e tal. Tem de mulher, tem de... Tem com tudo. a Márcia Doneda, que é a questão com os pais ali. Tem muito tudo bom. lá, cara. Então, recomendo porque consumo. Tanto a Rede 316, como a Transmundial também, ele tava lá... Isso. Sexta-feira você tava lá? Isso. Não. Fui quinta e sexta. João Paulo me levou No programa lá. do JP, não? O JP me levou, ele falou assim, não, só vou fazer um negócio lá, você acompanha e tal. E aí fui. Na quinta-feira, fui pra ver. Aí ele falou, vem cá comigo aqui. Aí eu sentei, na hora que eu sentei, a mulher do lado, boa tarde, estamos aqui começando Esse é o programa. JP. É com o Ricardo, né? O locutor. O Ricardo, eles estão fazendo um panorama. Eles estão fazendo um panorama, e aí era José, e tipo assim, eu descobri o tema do programa na hora que eu sentei na mesa. E já começa perguntando. Muito legal, Cara, quase esse é o igual João Paulo. aqui.
Quer dizer que eu já tô muito parecido com a RT, padrão RTM de qualidade. Padrão RTM JP, né? Barra JP. É mais padrão JP. Mas agora, na sexta-feira, aí sim, na sexta-feira eu fui gravar lá, a Gabi me chamou, Legal. Foi tudo certinho. Então, aí além da Rede 316, aí no final de semana eles reprisam que vai no seu YouTube? Isso, porque aí é o seguinte, na pandemia, quando fechou tudo mesmo, eu comecei eu criei um perfil no Instagram, né, chamado Música Cristã no Brasil. Eu sou pastor, né, pastoreio, mas eu sempre fui apaixonado por música. Sim. E trabalhei secularmente com isso. Então, o meu primeiro emprego lá, que a gente falou de office boy, foi entrando na missão Vencedores por Cristo. Olha aí. Não era no grupo musical, era a missão, ou seja, a parte administrativa. E eu fiquei lá 8 anos, né, vendo tudo, toda essa questão. Foi uma época muito bacana, porque foi a época que explodiu o CD. E aí entrou um processo chamado de remasterização. Tudo que era LP foi remasterizado para virar CD. Ok. E Vencedores tem uma história extraordinária, então quase tudo que Vencedores tinha feito de importante foi remasterizado, virou CD, era uma explosão aquilo. E eu trabalhei ali 8 anos. Quando eu saio, eu vou trabalhar na Aliança. Hoje a Aliança é a Muzili. Né? A Aliança Records. não existe mais, mudou o nome a Muzili Records. E lá eu fiquei 3 anos, que foi um baita aprendizado. Também toda essa parte de produção, gravação, vendas, né? Foi como eu entrei, mas depois de marketing. E eu sempre fui apaixonado por isso. Então, quando a pandemia estourou, todo mundo estava procurando alguma coisa, eu falei, vou falar de música, que é a minha segunda paixão. E comecei a fazer postagem, texto. Aí o pessoal falou, não, aí... live, né? Vamos fazer live. Aí eu fiz 1 ou 2 lives sozinho, sem ninguém, falando da história, começando a contar a história. E com isso aí eu falei assim, não, cara, chama alguém. Aí eu tinha alguns conhecidos ainda. Aí o meu primeiro convidado foi o Fábio Sampaio, que era da Tanlan. Tanlan é uma banda do Rio Grande do Sul. O Fábio hoje tá aqui tá em São Paulo. Ele tá plantando uma igreja em Perdizes, presbiteriana. E ele era teu amigo de rádio, eu tinha conhecido ele em evento. Evento. Mas ele é apaixonado por história da música. Tanto que ele faz uns vídeos sobre hinos que eu compartilho no meu perfil. Aí eu fiz a primeira, aí eu falei, vou conversar com quem eu já conhecia. E eu conheci algumas pessoas. Rapaz, comecei a fazer live e o perfil começou a crescer, porque no Instagram tem um negócio muito legal, que quando você faz live com alguém, sai ao vivo na página da pessoa. Então não são só os seus inscritos. Que legal. O YouTube não faz isso. Eu né? nem O sabia YouTube disso aí, desse o Instagram é assim. Então a gente vai fazer uma live, entra ao vivo pros meus seguidores e pros seus. Que legal. Entendeu? Muito Aparece. bom. Então com isso, o Instagram começou a crescer. E aí, meu amigo, na pandemia, tinha dia que eu fazia 3 lives. Caramba. Era manhã, tarde e noite, assim, né? Mas apaixonante. E eu fui começando a entrevistar. Isso gerou um conteúdo, assim, extraordinário. Eu brinco muito que digo, eu fui de Guilherme Quer a Thales Roberto. Mano. Rapaz, eu passei por todo mundo. Olha, não tem nenhuma área da música. Consegui falar de tudo. Eu fui de Vaguinho a Nelson Bumilcar. Vaguinho, essa que curte um pagode. Né? A turma antiga de São Paulo, você lembra do FO? Frutos da Oliveira? Eles aí também acho que já... E era a turma que tocava, era samba e reggae. Nossa, eles que legal. faziam. Na Gospel Records, nos anos 90, tocava muito. Eles voltaram agora. Que legal, não sabia. Eles têm uma pegada bem legal. Só o Fruto Sagrado. Naquela época, eu curtia pagode. Eu sou ouvinte de rádio, né? Que nem você estava falando, né? Então, na época, tinha a rádio Cidade. Cidade, 96, o amor de São Paulo. 96.9. Hoje acho que é Band News até. E eu ouvia lá, tinha muito pagode. Era. Muito pagode. Não tinha... Talvez o que a gente ouça de sertanejo hoje, isso, nessas rádios, era o pagode nos anos 90, isso cara. Aí. Explodiu. Isso aí. Todos os grupos. O pagode substituiu o sertanejo e dividiu com o axé. Tipo isso aí, exato. Exato. E até misturava os caras de axé com pagode. É isso aí. Nos eventos, enfim. E aí eu ouvia muito pagode. E aí eu tô falando o quê? Finalzinho da década de 90, a segunda parte dela, que foi quando eu aprendi a tocar violão. E as músicas eram os pagodes. Não, ainda não. Não, porque aí que aconteceu uma divisão na minha vida, uma ruptura quase, né?
Porque eu aprendendo a tocar violão, eu morava na esquina da escola, igual você falou que morava perto, não dava pra ver, mas dava pra ouvir o sinal. Então o tempo que a tia saía da cozinha pra fechar o portão era o tempo que eu saía da minha casa pra chegar na escola. Entendo bem. E entre a minha casa e a escola tinha uma igreja, lá em Pirituba, chamada Cristo Centro. Uau. E aí eu fui pra escola, voltei pra casa, daqui a pouco uma menina me chama no portão. Eu falei, isso é casa de polícia, isso não acontece. Uma menina me chamar no portão, quase que eu não saio pra atender. Saí lá, era uma amiga minha da escola. Falei, vamos lá na minha igreja hoje lá. Tá? Falei, não, mano, não sei o quê. Não, vamos lá, vai ter uma banda lá. Não, não sei o quê. Não, vamos lá, uma banda chama Oficina G3, você conhece? Uau! Não conheço. Oficina G3? Putz... não sei, sua igreja é meio diferente da minha, né? Porque a igreja era mais penteca, assim, né? Tá bom, vamos lá. Putz. Que momento a oficina tava? Final da década de 90. Transição do manga pro PG. Isso, e foi a gravação. Foi na época do acústico, mas não tinha ainda no Olímpia. No Olímpia eu já tava lá. Mas eles tinham gravado acústico de estúdio. Era o PG, o primeiro do PG. Aí, cara, imagina, aprendendo a tocar violão. Conhecendo a oficina no acústico, eu virei a tiete da oficina, velho. Falei, cara, não acredito. Tanto que quando eles gravaram no Olímpia, eu tava lá. Oficina, cadê você? Eu vi, tava lá. E os caras quase toda segunda no Espaço Renascer, na Barra Funda. Que foi também, acho que você deve saber isso melhor do que eu, as datas. Mas quando a Gospel Records começou a explodir, com Resgate, Oficina, Renascer Praise. Não foi? Foi mais ou menos isso, né? Eles explodem um pouco antes do acústico. O acústico é de 98 para 99. Eles explodem mesmo ali 93 para 94. A Gospel Records? A Gospel Records. Ok. Porque a inovação ali. Mas o Oficina, o acústico vai para outro patamar de vendas. Entendi. O acústico explode mesmo. Mesmo. Né? É um negócio assim absurdo. Assustador. Tanto muito que a Oficina grande, depois vai para MK. Então, isso foi no tempo, né? No tempo. Depois do ao vivo, o Oficina vai para MK. Para MK. Isso. Então, mas pra mim, que tava conhecendo ali... Claro. Eu só vi explodir, porque era uma coisa que eu não conhecia, que nem não tinha internet. É isso aí. Hoje você fala de bolhas, né? Porque cada um escolhe o seu e fica no seu. Naquela época não tinha isso. Então sou eu, menino nascido e criado na Igreja Batista, aprendendo a tocar violão. Aí do Oficina, aí conheço o Resgate. Aí, como muitos que eu já conhecia, a gente fala assim, né, mano? É a musicalidade da Oficina e as letras do Resgate. Essa é a combinação. Porque aí nessa época já era o quê? Já era depois do On The Rock, né? Então. Já foi depois. E eu não conhecia o Resgate. Nossa. Oficina. Aí nesse meio tempo, Oficina foi acústico e acústico. Falei, cara, o que era Oficina antes do acústico? Não tinha Spotify, não tinha YouTube, não tinha nada pra você pesquisar desse jeito. Aí você foi conhecer outra banda, né? Porque era outro som. Quando eu conheci o On The Rock, eu me rendi. The Rock do Resgate. Não, minto. O Indiferença. O Indiferença, cara. Aí. Quando eu conheci o Indiferença... Eu fui no lançamento do Indiferença. Nossa, olha isso aí, cara. Aí eu falei, não quero mais pagode. Agora eu só quero rock and roll. O irmão se converteu. Foi isso que eu falei. Foi uma ruptura, cara. Claro. Porque aí, assim que eu conheci o Indiferença, eu conheci o On The Rock. Mano, eu não queria ouvir mais nada, cara. Comprei os 2 CDs. Mano, acabava um, começava o outro. Repetia um até não querer mais, colocava o outro. E tem aí eu migrei do violão pra guitarra. Mas você... Não tinha ainda aquela vermelha do Juninho, ela saiu depois. Acho que não. Mas eu não queria o solo do Juninho. Eu entendi. Fui na guitarra base. Não tirava os solos nem do Zé Bruno. Como é que ia tirar do Juninho? Mas a guitarra base. Aí chegava pro outro e falava, estuda os solos aí. Aí começaram as bandas de rock... Na igreja. Entendi. Na igreja que eu participava. O Resgate tem uma sonoridade vinda muito do rock inglês. Até porque o cara, ele é apaixonado pelos Beatles, o Zé Bruno até hoje, né? O Oficina, ele já vem de um rock mais americano. Né? Tem umas diferença de origem aí já mostra no dos caras também, já tem uma diferença de som. Mas o que aconteceu, como eu conheci um pouco antes, então eu gostava da Oficina.
Cara, o Indiferença pra mim até hoje é o melhor CD pra mim, é o meu gosto, né? Olha, então, mas eu acho que eu tô nessa linha É o também. melhor disco da Oficina. Mesmo que depois até ficou um rock mais pesado, Então, até com quando veio o Mauro Henrique, né? Isso. Mais pesadão e tal. Eu gostei muito do acústico da Oficina, porque tava numa febre, você lembra bem, por causa dos acústicos MTV, Tava né? E aí saindo. migrou pro gospel também. Então, o acústico da Oficina é sensacional. Mas quando eles lançaram o acústico ao vivo, eu fiquei revoltado. Revoltado? Porque naquela época você demorava um ano ou mais pra ter um álbum novo. Ah, ok. Aí eu fico lá, né? Trocou o vocalista. Eu gostava muito do Manga, o PG. O Manga é da hora. Manga É diferente, né? Mas o Manga é da hora. O PG, em termos de voz, tem muito mais do que o Manga. Pausa rapidinho. Valéria vivia muito bem com seus pais. Esse é do Nada é tão novo, nada é tão velho, né? Nossa, nós somos mais que vencedores. Somos como naves. Esse é Porque o que ainda. aconteceu? Eu conheci as músicas versão acústica. Quando você descobriu o rock. Eu não sabia que tinha versão rock. Sabia só os acústicos. Então, que já era muito bom. O gigante se levanta. Nossa, isso é maravilhoso. Quando eu ouvi em rock, cara. Ó, eu tenho arrepio, cara. os orgulhos ali, a graça como ela se manifesta. Eu tenho um vídeo que eu fiz numa das entrevistas. Eu fiz um especial porque o acústico fez... Quando o acústico fez 20 anos. Foi... 2019. 19, não, então foi 25 anos, na verdade. 25 anos, foi agora, foi... Recente. Foi nesse período da pandemia. O Matheus Assato, né, Matheus, que ele juntou a galera? Não, então, o Matheus Assato nessa fase de pandemia de volta, que eles fizeram... Não, aí foi o que eles fizeram para comemorar. Tá. Eu, na época da pandemia, o acústico completou 25 anos, não foi 25 anos, foi uma data lá, enfim. Aí eu já tinha entrevistado todo mundo da Oficina. Mas pode ser 25, hein, mano? Aí, 99, 2009, 19, 24. Então é isso. Perde 25, por aí. Eu sei que eu fiz o vídeo, minha mente na pandemia bugou em termos de data, assim, a gente perdeu a referência, porque foi 2 anos em um ali, né? A gente ficou ali sem virar, foi um negócio bagunçou. Aí eu já tinha entrevistado, aí eu entrevistei o produtor da época, que era o Gera, tinha feito com o PG, tinha feito com todo o instrumental, menos o Juninho. Aí eu falei, e o PG, em especial o PG, e o Gera, assim, e o Valtão. Valtão, batera. Eles ficaram, contato, inclusive de WhatsApp, assim, sabe? Manteve. Que legal. Aí eu falei assim, vamos bater um papo falando da produção do acústico, que é um divisor de águas. Eles toparam. Puxa, que aí legal. Fiz o vídeo, aí era isso, o Valtão... Tá no meu canal no YouTube. Isso que eu ia perguntar, tá online Tá lá, ainda. História da Música Cristã no Brasil. Vamos esse vídeo tá lá, acústico. Todos os links que o Ramon me disponibilizar, gente, eu vou deixar na descrição. Aí, legal. Confere lá, meu. Olha o material vale que tem lá, riquíssimo, cara. E aí, assim, fomos gravar, eram uns 4. Aí, assim, na hora de começar, aí o PG falou assim, cara, o Juninho tá perguntando se dá pra entrar. Não, fala pra ele que não. Aí eu falei assim, não, ele não me deu entrevista ainda, não vai conversar agora. Eu falei, são só os entrevistáveis. Eu falei, manda o link. Cara, e ele entrou e participou. Legal, mano. E foi uma conversa, assim, contando esses pormenores, porque o acústico é um disco polêmico pra eles. E o PG sofreu muito. Por quê? Substituindo o Manga, mudando o estilo. Nossa, cara. Então ele sofreu bastante. Na entrevista que eu fiz com ele conta sobre isso também. Boa. Eu mesmo fiquei com o pé atrás, porque assim, ele faz o acústico, aí eles fazem um acústico ao vivo, eu fiquei revoltado, falei, eu quero coisa nova. Porque eu já tinha os discos, eu já tinha todos os CDs, certo? Sim. O acústico é uma coletânea do que eles já tinham feito. Agora os caras fazem de novo. Aí os caras fazem a mesma coletânea ao vivo, eu fiquei indignado. Entendi. Aí eles mudam de gravadora e demoram um ano a mais, e aí sai o tempo. E o tempo também não saiu tão pesado, Rockão, não, né? Muito pelo contrário. Quando aparece aquela pegadinha e eles num carro conversível andando ali, pra quem gostava do Indiferença, eu falei, os caras viraram mudaram minha Backstreet banda. Boys aí, né? Roubaram minha banda. Mudaram minha banda. Mas eu comprei. E tem músicas muito boas no Tempo. Eu gosto. O Tempo eu ainda gosto também. Agora sim, eu... gosto mais. Aí saiu Humanos. Quando saiu Humanos, eu falei, cara, não é Oficina. Eu fui até Humanos,
Tem música pesada no Humanos, mas tinha um negócio ali pra mim que... Falei, a essência da banda mudou. Diferente. Aí eu parei de comprar os CDs, que eu comprava todos. Acompanhava uma outra coisa, porque ainda trabalhava, tinha acesso. Aí depois saiu aquele do Juninho fazendo solo, né? Esqueci, além do que os olhos podem imaginar, ver, né? alguma coisa assim. Tá. Enfim. Aí depois entra o Mauro. O Mauro, pra mim, tecnicamente o melhor vocalista que o G3 já teve. Mas eram ali aquelas experiências, aí você vai refazendo. Mas também, até com o que ele acrescentou, mudou também do que a gente conhecia, né? Porque mudou muito. O que você sentiu do Indiferença pro acústico, eu senti. Sentiu lá na frente, na outra virada. Exatamente. Eles mudaram muito, né? Mas também, cara, quanto tempo de estrada é difícil, né? Só o Resgate, velho. Isso que eu ia falar. Você olha pro Resgate, mano, os caras conseguiram manter. E outra, mano, o Resgate, eu não tô falando que os caras são ruins musicalmente. Não. Não é isso, não. Mas as letras são diferentes. Mas assim como a técnica do Oficina parecia diferente, a parte das letras das músicas do Resgate, eu choro ouvindo Resgate, acredite quem quiser, mano. São as músicas. E aí eu gosto das duas coisas. Eu gosto quando o Resgate me emociona, até hoje, cara, até hoje. Olha que loucura isso que eu vou te falar, que pode ser heresia, que a graça me abrace. Mas quando eu quero trabalhar assim, me sentir produtivo, eu coloco aquele álbum hoje no Spotify, né, do Resgate Praise. Nossa, é muito bom. Cara, esse álbum é de 2000. Não, você não tá entendendo o efeito que tem em você. Que dá ainda. Então, tipo assim, porque o artista, né, ele segue. Olha quantos CDs os caras gravaram depois, a carreira seguiu e teve muita coisa boa depois. Aquela música Vou Me Lembrar, eu já choro na introdução, eu não posso nem ouvir. Eu começo a ouvir e já me dá um negócio. Agora, quando eu quero trabalhar, me sentir produtivo, te vejo em tudo que eu vejo e mesmo nas... Cara, aquilo influencia minha vida até hoje. Estamos falando de 25 anos depois, cara. Sim. Porque não era um rock and roll, era só distorção, mas com músicas congregacionais quase. E você sabe por que eu vivi isso a vida inteira, cara. Esse projeto ele existe porque o Petra fez isso. O Petra fez no... Petra, que legal, O Petra fez em 98, por aí. O Petra fez um projeto chamado Petra Praise 1. Ah, legal. Que eles cantaram cânticos congregacionais norte-americanos pesado. Fizeram rockzão lá e deu muito certo pro Petra. O Petra fez volume 1 e 2. Legal. Aí essa ideia, teve mais uma banda, eu não lembro se foi o Third Day. Nessa época aí teve banda gringa que fez o mesmo esquema. Petra Praise, louvor numa pegada mais rock. O Resgate fez isso aí. Bom, não sei a origem, mas na minha vida, sim, diferença demais. Não, é um álbum sensacional, eu gosto demais. E eu gosto dos outros também, não é que eu não gosto não, mas é que esse aí até hoje eu falo, não, cara, mas a relação é essa, eu falo, mano, hoje é um dia que eu preciso pegar forte no trampo. O Resgate tem um lance que assim, você quer acompanhar uma banda, a evolução de uma banda, acompanha o Resgate. Não dá pra fazer o mesmo no Oficina. Na Oficina dá mais ou menos porque a cozinha, a base é a mesma. Mas eles mudaram muita coisa, né? Agora, o Resgate não mudou. Quando as bandas explodem no início dos anos 90, que a Renascer vem, a banda que a Renascer formou era o Cats Barneia. Cats Barneia com Brother Simeon. No primeiro, antes de virar a banda mesmo, que tem o som que te faz girar, que é a fitinha, e aí tem aquele que tem o extra, que é só Cats Barneia na capa. Essa era a banda da Renascer. O G3 não era da Renascer, era do Tio Cássio. Eles começam no Tio Cássio, lá, né? Na Cristo Salva. E o Resgate, a galera era Batista. Batista do Ipiranga. Batista do Ipiranga e do Carandiru. Tem uma igreja no documentário ele fala isso. Isso. Aí o que acontece? A Renascer aparece, abraça todo mundo e a turma vai pra lá. Mas dessas três bandas, a banda do Bispo era o Cats Barneia e eles davam mais visão pra isso. Eles davam mais holofote. E o G3 se torna a galera, a banda da rádio, assim, da turma. O Resgate era o patinho feio.
Era uma Cara. banda que era mais crua. Eles têm o primeiro disco do Resgate, é o Jesus, Vida e Rock and Roll. Era esse nome. E eles tinham uma música lá muito engraçada, que era o Rock da Vovó. Lembra? Rock da Das Vovó. viagens que eu fazia. E que tem no On The Rock, eu conheci no On The Rock. Sim, eles regravaram algumas dessas. Todo Muito som tá bom. nesse. Todo som tá Todo nesse som ou tá tá no no On The Daniel? Rock também. Não. Todo som não. não tá? Não, no The Rock não. The Rock é o terceiro. Todo Eu som confundi. pode estar no acústico que eles Qual fazem que é o da depois. capa vermelhinha? Não, é antigo. Não, capa vermelha é o Novos Rumos. Novos Rumos. É esse aí que Novos tem Rumos Daniel. também eu conheço. Toquei tanto essa música. Se cara. prostrar todo dia. Tem aquela do tempo também. A solidão é. Ou é do On É The isso Rock? aí. Não, Progride na sala. esse aí é do On The Rock. Esse aí. Que eles vão regravar em algum momento, Sim, em sim, coletânea, ao vivo Muito e tal, bom, tal. Muito bom. Mas o Resgate era a banda que eu menos gostava. Caramba, não sei não. Os caras cabeludos, não cantavam direito. E foi a banda que evoluiu mais, porque eles estão juntos, eles não mudaram a hoje. formação. Quando você pega os caras hoje, o som que eles fazem, você nem acredita que é a mesma banda. Agora, E é a evolução, é a maturidade, é isso. sabe, e outra coisa que me faz ser apaixonado no Resgate, a ironia do Zé Bruno. Olha que Total. loucura. Total. A ironia. Louco. Nas letras, nas entrevistas, nas conversas. Tem uma. Eu não lembro se agora se foi um DVD, alguma coisa que ele gravou. Ele falou, cara, aquele dia, na casa de fulano, a gente compôs uma música que a gente nunca imaginou que fosse ser um hit mundial. Eita, maior emoção ele fala. E de fato isso nunca aconteceu. É isso aí. E começa a tocar 10 para 6. Ou eles Que é tinham... uma baita de uma música também. É, mas eles tinham as brincadeiras quando ele gravou Florzinha. Florzinha. Porque pô. Florzinha tinha duas versões. Tinha assim, você tinha Florzinha pras meninas e os meninos, só um soldadinho. Soldadinho pra não dar, né? Claro. Cara, mas quando ele falou, só uma Florzinha de Jesus, eu sou uma Florzinha. Eu falei, cara, Eu falei que isso aqui loucura. faz 1 ou 2 programas. Falei, cara, até ali eu tinha um problema com essa música. A hora que eu falei, não, virou rock and roll, mano, é Florzinha. Acabou. E outra, no Espaço Renascer, É porque virou uma zoeira, o que né? acontecia quando eles tocavam essa música, Nossa. acho que como diz o Novo Testamento, é vergonhoso até mencionar. Os caras abriram uma roda lá e... Então, mas aí é curioso. Sabe qual é a ironia do negócio assim? Eu nunca fui no Espaço Renascer. Você tá brincando? Não fui. Eu não fui no Espaço Renascer, eu não fui Rapaz. numa segunda. Sabe por quê? Porque minha mãe e meus pais, batistas. Certo. Cara, Vai ficar indo nessas igrejas. liberar menino adolescente pra ir pra igreja assim durante a semana, não vai. Não faça. Eu nunca fui. Não façam isso em casa, criança. Eu já faltei na escola pra ir, velho. Porque eu morava Nunca em fui, minha mãe não Pirituba, deixava. Zona Norte. A minha mãe nem sabia. Mas, tipo assim, de segunda-feira, na Lapa, tinha começado uma igreja chamada Comunidade da Graça. Que na Lapa era nova. Sim. Quem ia na segunda-feira lá? O Ademar? Ademar de Campos. Nossa. Ronaldo Bezerra. Ah, Nossa. então eu tava direto lá. E quando eu não tava lá, eu tava no Espaço Renascer, mano. É. Aí, Espaço Renascer, todo mundo você conhece. Código C. E o Zé Eu continua tenho CD até fazendo hoje. sua fé. O Praise Machine, Nossa, ele tinha bom falado. é estar com Cristo. É. RM6, cara. Ô, Nossa, mano, o se soubesse... Se soubesse vocalista do quantas RM6. vezes eu cantei chorando aquela música Proteção, Proteção é linda, né? pulando no show e cantando. E uma que depois eles gravam, porque os caras falam que a RM6 é a música de uma banda só, né? Porque os caras só conheceram essa. É isso aí. Mas depois eles gravaram uma que chamava Água da Vida, parece até que a letra era da Bispa. Ah, não, eu ia confundir com a Água da Vida do Resgate aqui. Não. Água da vida, Cristo é fonte da verdade e vida. Então foi outra música deles que pegou. Cara, eu assisti DJ Alpiste. DJ Alpiste tinha outra também, o Praise Machine gerou a banda que eles tinham um lance meio skunk, deixa eu lembrar agora. O vocalista. Pra mim é mais. Patmos, banda Patmos. Patmos. Banda Patmos. Então, eu ia falar, a que eu vi mais skunk era o Código C, né? Código C e tinha Patmos. Até as batidinhas era Não, muito tinha ali parecido. as coisas todas. Mas aí, olha, eu amo música, entrevistei a Sim. turma. Eu nunca fui na Não Renascer. acredito, cara. Eu nunca fui num desses do Ademar lá que tinha de quarta-feira, Tá. nem na Pedra Viva, que era a linha do Black. Pedra Viva, o Black Pedra estourou lá, Viva, né? Black, banda rara. Caramba, Então cara. eu não ia. Nunca fui no SOS.
Ai, não, E o cara. máximo que eu fiz foi ir Marcha na pra Jesus. marcha, mas assim, na concentração no Anhangabaú. Não pra ir, pra marcha. E porque aí tinha um showzão, né? E, Não, a cara, gente ia, eu já vi. marchava. Eu cheguei, pra não dizer que eu não ia, né? Eu cheguei na Renascer em Santo Amaro uma vez e tinha uma comunidade na galeria, não sei se ainda tem, que algumas bandas tocavam lá. Eu vi até o Livre Galeria Arbítrio do de Brasília. Rock? Não, a galeria em Santo Amaro. Ah, não conheço. Ali que tinha uma igreja num cinema ali que eu não lembro o nome dela. Mas não era Renascer, mas vinha a banda da Renascer pra lá. Foi o máximo que eu uma fiz. Renascer que foi muito conhecida, muito badalada, mas eu mesmo nunca fui, foi a Renascer Copan. Copan. que Ainda era na existe? Não sei, cara. Tá. Confesso que eu não sei. A Banner Jacks cantava lá. Nossa, cara, eu sempre tive vontade, mas que nem, como eu te falei, eu morava em Pirituba. Pirituba pra Aí- Barra Funda é muito perto. Então dava pra eu ir e voltar de busão, era Nessa muito época que tranquilo. explodiu, eu também assim, cara, você morando no Grajaú, era Rolê, longe as né? coisas também. E eu, Rolê. muito novo, aquela coisa toda. Acabei não vendo, mas Bom. meu negócio era livraria, velho, era comprar CD. É, livraria, CD, e depois você foi virando esse Eventos, cara do isso, estúdio isso, também, que isso, conhece isso, esse outro isso. lado, né? E, mano, uma pergunta também que a gente costuma trazer aqui. Falando da graça de Deus, como que a graça te encontrou, mano? Como que foi a sua história de conhecer Jesus e começar essa caminhada? Eu cresci na igreja, Certo. certo? Mas eu tive o meu momento particular, foi num cultinho, à noite, na Boas Novas. Olha lá, lá que no você vai Grajaú, pregar que hoje? Eu vou pregar hoje. Nossa, olha Foi aí, num cara. cultinho, assim, a professora no flanelógrafo. E ela contando a O história. No flanelógrafo. flanelógrafo. Jesus usou no Cara, monte, no pro flanelógrafo. sermão do monte, velho. Misericórdia. Flanelógrafo. Eu tenho um relacionamento. Eu tenho uma questão afetiva com flanelógrafo. Olha só, Ela cara. contou, era ali o lance meio do livro sem palavras, as cores Tá. e tal. E aí chega uma hora que vai pro amarelo, que é o céu, Uhum. ali da questão As ruas das de ruas ouro, de ouro né? e tal. Aí ela falando ali, ela falou que cada um precisava tomar uma decisão, né? Aí eu tinha de 6 para 7 anos. Aí eu falei assim, ué, eu nunca tomei a minha. Foi ali vendo. Aí ela perguntou quem gostaria de entregar o coração e tal. Eu falei, eu quero. Acho que eu Cara, nunca com fiz isso aí. 7 anos. Eu entendo. E foi assim, mas é o que eu falei, eu nunca vivi fora da igreja, né? Eu não tenho aquele testemunho, né? Mas eu tive essa experiência. Tem uns testemunhos que você fala, rapaz. Você já ouviu essa história aqui, Stephanie? Os caras falando que não tinha testemunho, pô, fui a vida inteira da igreja, eu nunca fui bruxo, nunca fui pra Cracolândia, nunca fiz nada disso, velho. Falei, gente, eu não tenho uma história assim pra contar pra vocês, Sim. não. Foi com 7 anos na classinha. E minha vida, como eu compartilhei hoje lá na igreja, né? Pregando, assim, na igreja, cara. Vivi na igreja, cresci, meus amigos, minhas referências, estilo de vida, grupo, tudo ligado à igreja. O que eu tenho não é como conversão, mas é a questão do chamado. Sim. Então, isso foi algo que Deus foi trabalhando, o amor que eu fui desenvolvendo por determinadas áreas. Aí você tem as palavras que você vai escutando, você vai. Tem uma música do Logos que mexia muito comigo, Obreiro Aprovado. Olha. Você precisa ser obreiro aprovado. Não sei se você vai lembrar do repertório do Não Logos. lembro, não Cara, conheço Paulo tanto. César. E essa música mexia muito comigo. A música começa assim: você lembra quando foi que o Senhor o separou dentre todos os amigos, dentre os entes mais queridos? Olha. Aquilo mexia, assim, aquilo mexia muito comigo. E aí eu comecei a ter umas experiências minhas, assim, de palavra, acampamento, aquela coisa toda. Eu falei, rapaz, é isso que eu quero, né? E trabalhando na igreja. Então foi assim, e pela graça, porque ao mesmo tempo que você... Porque você como pastor, eu acho que você vai entender, e nem todo mundo se liga nisso. Porque assim, você se sente vocacionado para fazer algo que você olha e você diz, eu não posso. Tem um DVD que saiu no início dos anos 2000 de uma banda espetacular chamada Casting Crown. Tá, já ouvi falar. Cara, Casting Crown é que tem a música... Do filme lá, eu acredito, não é não? Ela? Não, essa é o Newsboys. Newsboys. Não, do Deus Não Está Morto é Newsboys. O Casting Crown tem trilha em filme recente. Mas na época, aquela música do Quem Sou Eu, do PG, Quem Sim. Sou Eu, tananana, essa música é uma versão do Casting Crown. Ok. Ele tem um CD, DVD, a capa é uma coroa numa praia assim, meio quebrada e tal.
E ele dá o testemunho porque ele era líder de adolescentes, ele é disléxico. O Casting Crown é um grupo de adolescentes que ele formou na época. Ele era o líder e ele começou a cantar, a galera toca muito, virou essa banda. É uma banda muito importante nos Estados Unidos. Mas ele fala que assim, gente, eu vivo em zona de risco, assim, eu vivo pisando numa linha de coisas que eu não acredito que estou fazendo. Né? Porque você aquilo, pô, você levanta para falar, você vai falar para 200, 300 ou para 30. O que eu tô falando aqui? O que é isso? Não sei se você tem essa reação. Toda vez que eu tô pregando, que eu faço ou não apelo, que alguém vai na frente, assim, o que é isso? Não, meu Deus, misericórdia, não sou eu. Né? Assim, você olha, você fala assim, que coisa louca isso. Rapaz, esse final de semana eu participei de um projeto que chama Acampamento Radical, que fala da igreja perseguida. Uhum. E aí, durante o sábado, eu fiz 4 ministrações para 4 grupos de pessoas diferentes. Depois que passou o terceiro grupo, aí tem as pessoas que ajudam lá no momento. Falei, gente, vamos tirar um tempo aqui para orar por nós, né? A gente tá servindo as pessoas e tal. E aí, nesse momento de oração, a gente estava orando, teve uma hora que eu falei assim, Senhor, eu acho que de todas as pessoas que eu ministrei aqui hoje, quem mais precisava ser ministrado era eu. Uhum. Sabe esse sentimento de meio inadequado, né? Fala assim, não eu, Senhor, não eu. Eu sei quem eu sou e tal, exatamente. Sabe? Não, eu ainda orava assim, eu falei, Senhor, o Senhor me conhece. O Senhor me conhece, o Senhor sabe dos meus problemas aqui, Senhor, não é possível, eu não faz isso. Aí a gente pega e lembra do JP, falando, se chamou o JP. Abraço, JP, tô te esperando aqui, jovem. Cara, quem chamou o JP? Como é que é? Mano, quem chamou? Mano, é muito ele, velho. Cara, Xerri. É muito louco bom. Essas coisas. Então, é a graça. Ontem, sempre, né, assim, eu vim para São Paulo agora por causa do evento chamado Enologia Cristã, 10 anos, que era uma celebração principalmente nessa questão da música mais tradicional, mais sacra, no sentido daquilo que é cantado nas igrejas tradicionais. Então, tanto na questão coral, quanto na questão mesmo, na linha histórica. Vencedores, Milad, Grupo Elo. Sim. Então, assim, ontem, cara, eu sentei lá, era uma catedral, Catedral Presbiteriana Independente. Certo. Mega tradicional. Aquela que os púlpitos ficam assim no canto. Do lado, né? Do lado. Aquele órgão centenário. Aquela arquitetura, aquela gótica, aquela coisa. Grande, cara, é um negócio assim. Você se sente até pequeno na estrutura, né? É imponente. Você olha assim, você vê a turma. Loucura. A turma da mídia, coitada, fica adaptada lá no negócio, lá no fundo da galeria, assim, lá em cima. E aquela mesa na frente. E assim, a ideia era mediar um podcast, por causa de tudo que aconteceu da pandemia pra cá, nos meus canais e tal. Mas eu tava do lado. Tinha lá o pastor Newton Tuller, o compositor de Vaso Novo. Cara. Ele fez esse hino nos anos 60. Não acredito. Tava lá. Aí tava ele. Aí eu tava com o maestro Williams Costa Júnior. Ele é o responsável pela qualidade musical dos grupos adventistas. É ele que fez isso. Nossa. O fundador do Prisma ali do lado. Aí do outro lado aqui tava o Paulo César do Logos, o Volô, que era um dos primeiros a gravar. São as feras, cara. O Jaziel Botelho, que é o fundador dos Jovens da Verdade. Né? Ele é o fundador dos Jovens da Verdade. E assim, cara, aquela coisa ali, Jorge Camargo de um lado, Eduardo Silvana, né, outra dupla incrível. E aquela, aí eu olhei assim e falei, o que eu tô fazendo aqui? Imagino, cara. O que eu tô fazendo aqui? Porque é um povo, assim, que eles... É minha infância, cara, vendo os discos desse povo. E outra, você olha pra esses caras, a gente tá falando de 30, 40, total, 50 anos de ministério, mano. Isso, o Pedro do Rebanhão, fundador do Rebanhão. Cara, o Rebanhão é uma das bandas mais importantes do Brasil, porque eles quebraram uma ala... E por causa deles é que tem o Resgate. Por causa deles que tem o G3. Sim. Porque eles abriram isso. Então o Rebanhão... Aí ele contando lá, falando que quando ele conheceu o Janires, que o Janires cantava umas coisas muito estranhas, minha vida que era muito louca e tal.
que dá pra... Exatamente. Eu até brinquei, eu falei, gente, eu passei a vida inteira querendo poder cantar essa parte da música e eu nunca deu, né? tive... Só pra não ser mentira. Eu nunca tive lugar de fala nessa música. Mas, e ali, aí eu olho aquela coisa assim, caramba, é a graça de Deus ali. Por que eu tô num negócio? Deus conduziu, Sem né? dúvida, E ao cara. mesmo tempo a turma abraçando e falando, cara, foi assim, de conhecer a história, de conectar, de introduzir. Então, assim, você olha e vê, gente, Maravilhoso, cara. é Deus, assim, porque o que eu tô fazendo aqui? Por que Esse que eu tô... evento era aberto, assim, ao público? Evento aberto, inclusive no site no canal do Inologia. É daqui a um mês que você vai soltar essa live, É, né? por aí. Então pode procurar no meu também, porque eu vou subir pro meu, do Sobe, História da cara. Música Cristã. É um negócio assim, fora de série. E na pandemia eu me vi muito assim, conversando com pessoas que eu nunca imaginei que eu fosse conversar por causa disso, né? Sem dúvida. Você sabe... Então, quando eu fiquei sabendo do evento pelo JP. Uhum. O JP falou, ó, Ramon tá vindo pra cá e tal, mas na minha igreja já tá agendado uma Isso, coisa. Ele é me o dia explicou. da visão lá, ele me falou. explicou tudo isso. Falou, pô, cara, vai estar aí pertinho, não sei o quê. Você não quer? Eu falei, quero sim. Manda E o pertinho contato mesmo, dele. né? Do lado ali que eu tô hospedado. Uma esquina, né? É, uma esquina. Aí ele falou, ó, ele vem pra falar nesse evento. Aí quando eu olhei e vi todo mundo, que tem todo mundo Tem o rosto Eu ali. falei, cara, que evento sensacional, mano. E foi emocionante. O evento Quando eu terminou olhei ontem. o dia, eu falei, não, mano, não dava. não, já tem um compromisso. O evento terminou, pro pessoal que não viu ainda, assim, terminou com Paulo César cantando, autor da minha fé com Nossa. orquestra, o coro evangélico de São Paulo, a catedral de pé chorando. Imagino. Chorando. Não, eu Cara, chorando. Ontem eu chorei, assim, várias vezes. imagino, cara. Várias eu imagino. vezes. Tô imaginando. Imagina, eu já fiquei emocionado de ver ele cantando com o Baruque. Nossa. Aquela versão que o Baruque Sim. fez lá. É incrível, né? Falei, cara, E o que testemunho desses sensacional. caras, assim, é um negócio muito... Ontem foi um dia que eu agradeci muito a Deus. Eu falei, obrigado pela tua misericórdia. Você sabe que esse dia eu tava até conversando com o JP, né? Tem um negócio aí no meu coração, a gente tem alinhado. Eu não de ir tão longe, né? Não só nas minhas referências, assim, né? Mas, por exemplo, você pega uma galera nova aí que não conhece o Baruque, velho. Já tem, claro. Impressionante, né? Que não conhece o Baruque. Fala, não é possível, mano. Eu vi o Baruque surgir, É isso aí. curto demais, assim, admirador de longe, assim. E mais minha filha de 15 anos Não tem a referência, não sabe né? quem é o Baruque. Eu tava falando, ô Jonas, tem que fazer alguma coisa, mano, pra essa molecada conhecer isso aí. Tem o Ministério Jovem lá da rádio, né? Aí a gente começou a conversar e sonhar algumas coisas nesse sentido, né? Porque a molecada não conhece. Porque às vezes você vai falar do João Alexandre pra minha filha. Referência nenhuma. Não, se eu pôr pra ouvir, ela acho que nem entende o que ele fala. Pra mim entre ele e o Stênio. É que é diferente. É parecido, mas é diferente. Não, é diferente, né? sim. É diferente, sim. O É muito mais cara, poético. O Stênio tem uma poesia que ele toca a minha alma de um jeito que o dia que eu encontrei o Stênio, eu falei pra ele, Stênio, deixa eu te falar uma coisa. Você não me conhece. E nunca vai me conhecer também, né? Tipo, né? Você sabe com quem está falando? Falei, não, você nunca vai saber quem sou eu. Mas, cara, só na eternidade você vai saber o quanto você me abençoou com as suas canções, cara. Nossa, tem cada canção linda. E não, em cada momento da minha vida. Eu acho que eu tenho essa relação meio... Eu sei que a música já provoca isso, né? Uhum. Mexe com as emoções da gente. Mas músicas do Resgate, música do Stênio. Claro. O João Alexandre, ele tem... O que me liga no João Alexandre? A ironia dele também, né? O dia que eu vi entrevista... É proibido pensar. Ele é louco, né, mano? Então, mas é que o João, eu acho que ele tem até um dom. Se eu tiver errado, tá tudo bem. É só heresia minha. Mas ele tem um lance com a profecia, cara. Ele é o cara que fala, ó... Ele aponta, né? Muito Deus bem. diz isso. E se doeu, malandro, dá seu jeito. É proibido pensar essa música. No meu primeiro cara. ano em Vencedores, ele maluco. gravou Voz e Violão. Foi em 96. Foi? Olha E ele aí, gravou- cara. Eu ouvi tanto esse CD, velho. Ele gravou no estúdio que era no escritório, que era lá em cima, né? No segundo andar. Lá tinha uma Nossa, sala. cara. Cara, o estúdio do Daniel Choi, um abraço. O estúdio dele dava Daniel metade disso Choi? aqui, Daniel Choi. Ele é da Unida do Brás. Cara, ele Mas faz... onde ele gravava, onde o Coinonia. João Alexandre gravava? Coinonia. Coinonia. Meu tio Carlos gravava lá também o Papo de Graça. Era com ele. Carlos é teu tio? Carlos Bregantin.
É teu tio? Meu tio, pô. Sério? Você não sabia? Descobri na live. Nossa, não, acho que eu não tinha comentado. Não, ele é meu tio, cara. É, cara. Mas aí é o seguinte, ele ficou alguns anos lá no escritório de vencedores e aí ele saiu e montou o estúdio em outro lugar. ok. É um estúdio pequeno, mas o voz e violão ele gravou com o Daniel. E eu toda semana o João tava legal, lá. cara. O João tava lá. A primeira vez que o João foi no escritório tinha tipo 4 dias, 3 dias. Foi na minha primeira semana de trabalho. Tá. E o meu pai comprava os discos do João Alexandre Os pra gente, pra dar discos, pra minha cara. mãe, pra tal. Minha mãe era apaixonada por uma música dele chamada da Tirza, chamada Muito Mais, Da Tirza. que ele cantava, a esposa Acho que dele. tem uma música com a Tirza nesse CD, não tem? No Voz e Violão? Da Eles- família, não, acho? não, no voz e violão não. No voz e violão não. Não? Ele canta com ela no Autor da Vida. Autor da vida. É, que é com o filho dele pequenininho. O filho dele é um monstro do piano Não, hoje. Então, eu comprei o DVD do João Alexandre. E é ele que produz. Felipe Silveira, né? Eu conheci o Felipe Silveira com Teclado 10 do anos, moleque. Você velho. fala, que Ele toca isso, muito. cara? Aí na minha primeira Monstro, semana moleque. tocou a campainha, tava chovendo. Aí eu escuto uma voz assim, chove, chuva. Eu falei, uai, eu conheço aí. Quando eu olho aqui, é o João. Nossa. Aí eu travei. É. Eu travei. Aí o rapaz falou, e aí, quem é? Eu falei, é o João Alexandre. Aí o cara falou assim, abre a porta. O cara tá na chuva. Aí na hora que falou, abre a porta, ele já falou assim, ó, não vai pedir autógrafo, pelo amor de Deus, hein? Se Nossa, contém aqui e cara. tal. Aí eu abri a porta, mas sabe quando você não sabe o que fala? Sim. Aí ele entrou fazendo piada, que ele Sim, é é piadista, dele, tirou né, isso? sarro com o violão dele, riu com a turma lá e subiu. Sensacional, E eu cara. assim, quieto. Eu falei, João Alexandre. É, não sei o que fazer, não sei como E a reagir, galera né? lá direto, né? No Aloprando escritório de sempre vencedores. também, né? Nossa, mas tiraram muito Vamos sarro. zoar o office muito boy. sarro. De vez em quando chegava alguém aí, a galera falou assim, ó, Ramon, tá vindo fulano de tal aqui. Ó, pelo Se amor de comporta, Deus, hein, moleque? não dá bandeira, né? E o Daniel, ele tinha um esquema, ele abriu as esperas telefônicas em São Paulo. Era ele que gravava de quase todo mundo. Nossa, Ninguém mano. fazia. E ele tinha um contrato com os locutores da Antena 1. Antena 1. E aí tinha a Vanessa Calheiros, que ela foi a voz da Antena 1 uns 30 anos. Nossa. Não é mais. Tá. Foi voz no metrô, foi... Cara, aí quando ela chegou lá, aquela boa noite. Opa. Oi. Aí o pessoal, Ramon, ela vai lá pro Daniel, conduz ela ali pro... Eu não sabia lidar com esse pessoal, Não, cara, é e você muito era engraçado. moleque também, né? Moleque, 16 anos. E tem um negócio também, tipo assim, quando você conhece um pessoal que, vamos dizer assim, pra gente é famoso, a gente tem essa reação. Aí quando você tem a oportunidade de conviver, mano, você vê que são pessoas normais, Não, claro, que trocam claro, ideia vencedor. aqui de boa. Eu Não é, cara? Nossa, Muito não, louco isso. total. Você fala, nossa, cara, troca ideia de boas, que zoa, dá Paulo- risada, faz o Paulo piada. César do Logos, quando eu conheci assim, você falou, pô, Paulo César, ele é super gente fina. Que da hora, Né? cara. Ontem tinha um pessoal que não sabia nem como eu chamava, né? Ele falou assim, não, fica tranquilo, me chama aqui pelo nome, tal. Tem um integrante do Milad, Cid Caldas. Tá. Ele é presidente do Mackenzie. Nossa, velho. Quando ele chegou lá, e eu não conhecia o rosto dele, porque eu conhecia de ficha técnica. Passou assim e tal, aí ele falou assim, ó, você sabe quem é aquele ali? Eu falei, é o Cid Caldas. Eu falei, o Cid Caldas, legal. Fui falar com ele, ele falou, é o Cid e tal. Aí os caras que estavam do lado, os caras falaram assim, Cid, chamou de Cid. Aí eu me liguei assim, eu falei, eu fiz alguma coisa errada. Aí o outro chegou e falou, ele é o presidente do Mackenzie. Ah, Aí eu, senhor Cid. Aí eu ainda brinquei, falei assim, eu sou batista, eu não conheço a hierarquia. Mas tinha que chamar como, Cid? Pois é, aí ele chegou, eu falei, não sei se é reverendo, se é pastor, se é entendi. presidente, eu não sei. Eu não sabia ali a ordem. E a igreja é super formal. A igreja é super formal. Que loucura, cara. As autoridades, aquela coisa toda. Eu falei, não sei. Aí ele viu que eu fiquei assim. Aí ele falou assim, fica tranquilo. Eu falei, eu te amo como? Ele falou assim, Cid. Ah, ufa. Eu falei, posso, assim, Tá bom. Cid, eu sou o Cid tá Cid, sou ótimo. teu irmão em Cristo. Cara, Mas assim, é isso que eu tô falando. Que da super hora, gente fina. cara. E aí eu comecei a galera assim do lado, né? Eu falei, desculpa, gente. E vira e mexe, dava alguma mitada nisso aí, falava com alguém. Aí depois você vai descobrir, o fulano é tal coisa, ciclano é tal. Mas tem a turma simples. São, cara. Aliás, eu posso arriscar no que eu vou falar, mas ainda assim eu vou manter. Mano, o cara que tem 20, 30, 40 anos de ministério, Claro. o cara é simples, mano. É crente. É isso. A Você gente entendeu? brinca, né? Quando que o cara é mala, o cara não fica 30 anos. Fala assim, não fica, assim, velho. não, tem pessoas aí nesse meio, e claro que tem artista no meio, tem gente Uhum. difícil,
Mas quando você encontra um crente assim, é diferente. Mas quando você vai trocar ideia com o João Alexandre, porque, por exemplo, a fama dele era, né? Meu, esse cara é muito chato. Esse cara reclama do som de toda igreja. Não sei o quê, não sei o quê e tal. E aí o João Alexandre, ele fala sobre isso. Cara, eu tive essa fase mesmo. Porque eu queria que as pessoas ouvissem e entendessem o que eu tô falando. Então, se eu já fui tocar em lugar que eu falava, precisa levar algum som? Não, tem aqui, pode vir. Você chega lá, Você chegava, era uma caixa de som, cara. Da uma marca X Watson. que tem muita igreja. Aquelas caixas Que dá Watson. problema. E o violão era num canal da caixa, o microfone no outro. Misericórdia, cara. Ô, mano, na igreja nós não toca em som assim, cara. O João... Aí ele falou que acontecia essas coisas. Aí eu não conseguia me ouvir, não tinha um retorno. Falei, mas também chegou uma hora, cara. Que ele eu falei, mano, é isso que tem? É isso que vai. É isso que eu tô falando. Se ele continuar nisso, eu não sei como ia ser claro, também. ele Não dá pra isolado, prever. sim. Porque a pessoa para de chamar. Mas, tem mano, coisas que vêm com a maturidade. 30 anos no ministério, Claro, o cara não fica mala 30 anos, velho. Não. Porque não dá tempo. A turma tesoura. Não dá tempo, imagina. Esse negócio de som, ele foi cantar na Central no final dos anos 90 e eu era da equipe de som. Quem é que queria fazer som pra ele? Ninguém. Todo mundo apavorado. Faltar no dia. Mas o som, graças a Deus, lá era bom, né? Não teve problema, eu fiquei. Agora eu passei uma situação engraçada com o Luiz de Carvalho. Luiz de Carvalho foi tocar na Central, já tava bem de idade, a menina dele devia ter uns 11, 12, a última que ele teve, né, a menina, e ela cantava Homenzinho Torto, né, velho? Havia um homenzinho torto. Cara, mas assim, a Ana repetiu umas 14 vezes. Era um negócio assim que não acabava a música. Aí tamo lá e depois dela vem o Luiz. Aí ele tá lá cantando e a gente vendo, e pô, o cara não reclama, o cara não fala de nada, tal, o som tá. E tamo ali. Aí de repente chega a pessoa que era até tinha sido da PIB também. Uhum. Aí chega a pessoa, aí ele entra assim, ele tá pedindo retorno. Eu falei, ele tá pedindo retorno? Como? Ué, você não viu? Eu falei, não. Não, então, porque quando ele pega o microfone, que ele levanta o dedo assim, é porque ele tá querendo que aumente o retorno. Mas como você ia saber? Você não viu? Aí eu falei, mas ninguém me falou. Quando ele sobe o dedo assim é pra aumentar, quando ele desce esse pequeno é pra baixar. Mas, gente... Eu falei, cara, você quer que eu enxergue o dedo dele no microfone a essa distância? Ninguém falou nada pra vocês? Eu falei, não. Ele, não, é isso. Eu falei, pois você vai ficar aqui, porque eu não vou enxergar o dedo e dele. Também custava avisar, né? Além de você não ver de longe, como é que você vai saber? Aquilo me marcou assim de um jeito. Mas deu certo, ele não reclamou, muito educado, já bem idoso, né? Ali já passado, isso aí devia ser 2002, 2003. Rapaz, quando era criança, a música do Homenzinho Torto deu uma polêmica na igreja. Sério? Que tinha um irmão que tinha um problema de coluna. Nossa, aí é maldade. E ele era, né? Então, essa música eu acho que nem pode cantar mais hoje, né? O pessoal deve contrariar alguma lei, alguma coisa. Só começou a cantar e os molecada, né, mano? Claro. Forjada no bullying. Nossa. Não dava. Não vamos falar disso, Você não. entendeu? Não dava, mano. Os que era crente falavam, olha lá, homenzinho torto. E os que... Falei assim, aí, vamos dar uma Bíblia pra ele, pra endireitar e tal. E os que não era crente já ia lá, não. Olha lá, pau que nasce torto. Misericórdia, Senhor. Os caras desviados. Década de 90. Claro, exatamente. Nossa, os anos 90 Enquanto a gente tá falando de toda a expansão da música cristã nos anos 90 e tal. A música enquanto secular isso, só afundava. domingo à tarde, você ia pro culto de manhã. Ia em casa pra assistir Gugu e Fausto. Não dá. Você passava a manhã no EBD e chegava em casa, ligava a TV. E chegava à noite pedindo perdão na ceia. Meu Deus. Ramon, cara, eu acho que Deus vai preparar um momento pra gente poder conversar de novo, porque tem tanta coisa. Tem tanta muita coisa mesmo. Da música cristã e tudo, dos louvores na igreja, como é que tá. Conhece o Renato Marinoni? Conheço. Gente boníssimo. Quero trazer ele aqui, autoridade. Um dia vai dar certo. E ele agora tá com um movimento lá, uma mentoria, não sei, que tipo assim,
Nem só de worship viverá A church. Maravilhoso. É isso aí, Maravilhoso. Dá é isso aí. vontade de participar O Renato- só pelo nome, O cara. Renato vira e mexe, eu peço socorro ali pra Renato ele. ele conhece Ele demais. conhece. Essa, conhece na verdade, a demais. praia dele é essa da adoração, né? Sim. Então ele tem um domínio ali também nessa Então, linha. teve uma época que ele foi o diretor do que era o Música Sacra na Teológica, foi mudando de nome, mudando de curso, foi tentando manter. E teve uma época que ele foi o diretor e minha esposa, que você conheceu hoje, estudou lá. Ah, é? Estudou lá na Eu não Teológica sabia que com ele ele. tinha sido diretor na Foi, Teológica. foi diretor dessa parte, né? Acho que era Uhum. Música e Artes na época. E a Gabi... Ah, não lembro. Mas Tá. enfim, ele fez Ela o curso, estudou com ela se ele. formou lá. Foi aí que eu conheci o Renato. Ele tem o IACA, né? Tem, não sei como é que tá hoje, né? Uhum. Mas ele tinha, assim, nessa época tava Não, bombando. era ele na é primeira... mega bem relacionado, Não, né? ele conhece, ele é outro, assim. Conhece todo mundo. Mas ele também. sobe um degrau porque ele conhece a galera de fora, né? De fora. Então ele fala com Dom Ele Moen, estudou. Não, é outro rolê, né, mano? Marcos Ele é um cara Witt. sensacional. Esse dia ele postou um trabalho do Marcos Witt, que acho que ele gravou o Legado. alguma coisa Exatamente. Assim, né? E aí eu fui ver que também tá Eu sensacional. não vi ainda. Eu vi ele falando no Insta, mas ainda. Eu não. vi. Mas então, Ramon, nós temos que caminhar pro final aqui. É isso, é verdade. A gente ainda tem que correr pra pregar hoje à noite, É né? verdade. Pastor tá achando que tem glamour? Não, aqui. Não, os correndo. Não é aquele versículo, né? Os caras vê o clique, mas não vê o corre, né? É isso aí. Tu vai pro extremo da zona Leste. e eu extremo zona sul. Você vai pro Grajaú, eu vou lá Coab, pra... você falou de pagode, eu vou chegar lá em cantando, né? Paulista. Tô chegando na Ah lá, Coab. é isso aí. É isso. Pra Curti curtir muito, minha cara. galera. Curti muito. Anos 90, Rádio Então, Cidade. eu morava na Coab quando essa música estourou. Mano, só pra gente encerrar aqui, rapidinho, que a gente precisa. A gente costuma indicar um livro pra galera, que pode ajudar a compreender mais a graça, entender mais. Tem algum que você lembra aí que dá pra indicar pra galera? Tem um autor que eu sou apaixonado. Você sabe que o pior bullying que existe é o pastoral, né? É, pastor, Pastor quando vai fazer... então pastor fazendo bullying. E eu sofro bullying de uns colegas pastores lá da região, porque eles dizem que eu só leio Charles Swindoll. Nossa, Eu sou apaixonado, culpa do Kenji da Teológica, Kenji. que me apresentou. E ele me apresentou um livro que eu li no primeiro ano na Teológica e eu já reli esse livro incontáveis vezes, que é Davi. É Heróis da Fé, é a série do Charles Swindoll. Tá. E o livro é sobre Davi. Você quer entender como a graça na vida, a graça transformadora, o que Deus fez na vida de legal. Davi. Esse livro vai... Aliás, toda essa série, Heróis todo da Fé. livro da série eu choro, né? Tem Davi, tem Sensacional. Paulo, tem José, Elias, Esther. Olha, é assim, sensacional. Mas Davi marcou minha vida. Legal. E a maneira como o Swindoll aborda essa questão da graça na vida de Davi, como Davi compartilha a graça, inclusive Muito com bom. Saul, né? Ou o clássico capítulo com Mefibosete, Olha. né? Que é utilizado, então vale muito a legal. pena. Procurem, leiam Charles Swindoll. Boa. Esse de Davi é sensacional. Eu acho que eu li um livro dele sobre Neemias, que acho que é liderança em Liderança em tempos de tempos crise. de crise. Tô Cara, precisando o- ler de novo, O inclusive. Swindoll, fica a dica, né? O Swindoll, ele tem outro bom chamado Igreja Desviada, Muito que as capas bom, são uns cara. pregos assim que vão entortando. Nossa, É muito legal. que muito legal. legal. Cara, o Swindoll pra mim é sensacional. Baita. Legal. E olha que interessante, você é o segundo aluno da Teológica que vem aqui e fala de um livro que um professor indicou que marcou. Nossa, qual O foi pastor Fel, que veio aqui, que é desse Revolução Radical que eu participei, Uhum. ele indicou o Perfil de Três Reis, que o Molochenko Fio indicou de pra ele. Três Reis. Livraço também, Isso já li aí, várias livraço. vezes. Sim, Esse sim, ano eu sim. já li. Sim. Que a É mesmo. recomendação era, leia pelo menos uma vez por ano. E o eixo da história é Saul, Davi e Absalão. Cara, é muito louco. o É livro. isso, a gente entra nessa é Muito isso aí. louco. Aí você falou que é de Davi. O falei, Kenji boa. mudou minha vida me apresentando o Swindoll. Foi o Cara, Kenji. Que legal. Então fica essa dica Não aí. tive é um bom aula livro. com Kenji. Tipo, mudou de um semestre pro outro, uma Excelente. coisa ou Ele outra. adoeceu também naqueles anos. Ele teve Ele não um dava período aula de doente. psicologia? Não, psicologia não. Ele sempre foi de questões mais pastorais, não era psicologia. Eu não vou falar Não que foi a lembro. professora de psicologia aqui. Eu ia te perguntar agora. Eu ia te... Oh, Deus. Você vai cortar isso, irmão? Não, ex-alunos da Teológica, você já sabe Vocês já do que a gente está entenderam. falando. Não vou revelar aqui porque era um problema. Deixa em off. Era um problema. Deixa em off. A aula de psicologia eu tive com o Molochenko. O Molochenko era O top. Molochenko deu algumas coisas lá, mas a gente teve um ano.
Ô, jovem, tô querendo encerrar o assunto. Outra... Abria a psicologia e encerrava com o Saião. Graças a Deus. E era o Saião que dava carona. Rapaz, Tá. quando tem... Tudo bem, você entendeu. Quando tem encontro de pastores lá em Sumaré, a gente começa a lembrar, é melhor esquecer. Outra coisa. É melhor. Quem que a gente pode trazer aqui pra sentar nesse lugar que você tá e a gente trocar ideia? Eu só tenho indicação, né? Eu Quem? já falei, Mano. Tá me zoando, eu nunca trouxe aqui, mano. O que você quer, mano? Hã? Onde você acha que vai chegar se não me Não chamar? traz. Ele vai fazer, vai dar agenda, difícil. Sim, mas Cara, traga o JP. Brincadeiras à parte, tem muita história o ali pra JP contar. é sensacional, cara. Muita Nesses história. últimos tempos, Tem conversado muito a bem, gente... né? você imagina É que isso não. aí. Aí nós vai pra um lugar ou outro de carona, chega lá, encosta o carro, ó. Conversa. Horas trocando ideia, tentando entender algumas coisas. Ele é um cara O sensacional. problema é que o HD dele deu pau, né? Ele, 5 minutos depois, ele não lembra que você conversou com Não, você, mas, né? mas isso não é bom? Também, né? É tipo um GPT anônimo, É porque isso aí. você escreve o que você quer. E depois ele não sabe. É verdade. Eu achava que ele zoava até entender que não, apaga mesmo. A mente dele já foi. É A isso mente aí. dele já foi, Então, foi. o dia que a gente marcar, JP, eu procure te lembrando a cada semana. Tá aparecendo minhas conversas com o Ramon. Nossa. Você que manja de tecnologia, me ajuda. Porque todas as conversas que eu tenho com o Ramon tá com aquele negócio de apagar em 24 horas. E eu já mudei a minha Ele configuração. olhou na configuração dele, tá certo. Eu olhei na minha, acho que é espiritual. Pois acho que é, porque eu tava o nosso pensando. amigo em comum é o JP, tá dando esse Eu problema falei, de memória. tem algo nessa conversa que o senhor não quer que fique registrado. A galera fala, o print é eterno. Não necessariamente, né? Exatamente, porque eu já mudei. Eu falei, mas eu mudei isso aqui. Eu fui tentar lembrar o que eu tinha combinado com você. Cadê a conversa? Eu falei, caramba! E eu ainda mandei mensagem pra você, muda a configuração aí. Pois é, mano. Eu não sei o que tá acontecendo. Ajudem, mandem comentários aí. Misericórdia. Porque nem a Gabi, que é minha auxiliar pra todos os assuntos, não conseguiu resolver. A gente vai dar um jeito. Ramon, obrigado, meu irmão. Eu é que agradeço, foi muito bom. Muito obrigado mesmo. Bom ter você aqui. Espero que a gente consiga marcar mais vezes, que a minha sensação é que tem muito mais assunto, falar de música, de adoração. Galera, fica atento aí, a gente vai deixar tudo na descrição. Tudo que ele me disponibilizar de link para você poder encontrar os programas, a rádio, tudo, a gente vai disponibilizar para vocês. Se a gente conseguir o link do livro, vamos deixar para vocês também. E é isso, para você que acompanhou até aqui, muito obrigado. Um episódio improvável com o irmão que veio de outro estado, eu sem voz. A gente é maluco, nós já tem que sair daqui correndo porque a gente tem que pregar. Mas Deus preparou esse tempo. Agora, você já sabe, como eu sempre digo, você conhece o rolê da internet. Então, mano, curte, compartilha, manda pra galera da igreja, manda pros amigos, manda pra alguém que quer saber da música cristã brasileira, manda alguém para saber sobre a graça. A ideia é que a graça alcance. Você vai cansar de ouvir isso, porque também é a musiquinha da vinheta, né? Em nós, através de nós, apesar de nós e muito além de nós. Obrigado por ficar aqui. Ficar até aqui, Deus te abençoe. Segunda-feira, 20 horas, tem mais no canal Segunda de Graça. Deus abençoe. Valeu, povo. Dá seu tchau aí, Ramon. Um abraço, até a próxima. Valeu! Você viu que voz de locutor? Valeu, gente. Deus abençoe.